Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui na Beats e hoje, como eu falei com vocês, tem uma pessoa muito especial que eu tenho a honra de entrevistar, que é o Jean, para alguns conhecido como Tio Jean. Jean, obrigado por aceitar esse convite, estar aqui no podcast da Beats. Eu que agradeço, Rui, pelo convite, por esse bate-papo aí. E ó, gente, tem muita história para contar, viu? Muita história para contar. Mas vamos começar a falar quem que é o Tio Jean. Tio Jean é um cara que sempre gostou de criança, sempre esteve envolvido, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no transporte escolar. E aí fluiu e, graças a Deus, hoje estamos aí nessa área de levar as crianças para as escolas. Essa área de transporte escolar, eu vejo que é um grande desafio, né? Porque... E uma grande responsabilidade do que você pegar o filho de alguém, colocar no transporte, levar para a escola, depois da escola trazer para casa, é uma questão de confiança tanto do pai com o Tijan, tanto Tijan com o pai também, né? Isso, é uma responsabilidade muito grande, né, Benro? Porque a gente tá pegando o bem mais precioso que o pai tem. Não é o carro, não é a casa, é o filho. Então, tem toda essa responsabilidade que nós temos de fazer isso e de fazer também bem feito e de uma forma agradável também para as crianças. Daqui a pouco vamos falar mais sobre o Tijan. Mas eu queria falar agora sobre o Jean. Jean Carlos Nunes dos Santos. Olha o nome do homem. Eu quero falar agora, antes de chegar até o tio Jean, já teve várias coisas que você passou. Já. O Jean começou fazendo o quê? O Jean sempre trabalhou. A minha mãe tem uma loja de roupas, né? A Dedé Modas. E eu sempre trabalhei com ela, né? Só que chegou um tempo, aí eu casei, e aí depois veio a minha filha, né, mais velha, que é a Ana, depois o Gabriel, e eu queria aumentar a renda, que era um horário flexível, que era do transporte escolar. E aí foi onde eu ingressei no transporte escolar, que começou com uma van, só que a gente começou num período não tão favorável assim, que foi no período da pandemia. Aí foi difícil, né, que a gente começou. E de lá para cá a gente veio passando por alguns desafios, algumas coisas, mas Deus sempre na frente, foi abençoando e a gente foi aprendendo e estamos aí. Nesse momento que você falou, legal esse momento, assim, legal modo de falar, que foi a pandemia, e aí foi um desafio maior ainda, porque você falou assim, agora eu vou na época vou ingressar agora no transporte escolar. Aí quando você estava com a van, veio a pandemia, aí veio o desespero. Foi, porque quando foi em 2019, eu tomei essa decisão de entrar no transporte escolar. Então a gente procurou van para comprar, né? Tudo isso. E aí quando foi no início do ano, aí eu só consegui pegar a van depois do carnaval. Sim. E quando eu peguei a van numa sexta-feira, quando foi numa terça, saiu a notícia que as escolas iriam parar. Então assim, ninguém iria imaginar que escola iria parar, né? A gente poderia imaginar qualquer outra coisa, menos isso. E aí a gente foi aguardando, né, questão se ia voltar, se não ia, tinha a previsão de não ter férias em julho, para ter as aulas direto, mas não voltou, passou 2020 inteiro sem aulas, né, ele foi um desafio muito grande, mas aí depois eu fui entender o propósito de Deus e eu aproveitei esse tempo para estudar sobre o transporte escolar, a gente foi entender como tratar as crianças, entender o veículo, né? Porque eu não tinha o que fazer, então eu tinha que me aprimorar nisso. Ia ser um desafio para quando voltasse. Então, quando voltou, eu já tinha uma noção de como que seria, como que eu iria tratar as crianças, né? A monitora, né? Que sempre trabalha ali cuidando das crianças, a forma de dirigir, a questão da legislação. Então, a gente aproveitou esse tempo de pandemia, né? Para aprender sobre o transporte escolar. E isso é bacana. E quando você decidiu entrar no transporte escolar, você já falou nisso que você gosta muito de criança, mas qual que foi aquele maior desafio de tentar entender cada criança? Porque cada criança tem um jeito de agir. Tem criança que é mais tranquila, tem criança que é mais agitada. Meu filho, o Lucas eu falo que tem a honra de andar com o Tijan. E quando cada criança tem um jeito, tem um perfil diferente de cada criança. Como é que é pra você
tentar entender cada criança, falei, não, assim tem que ser desse jeito, a outra tem que ser desse jeito. Como é que é pra você? Ó, o primeiro passo é um bate-papo com os pais, né? O pai sempre passa algo, ó, meu menino é mais tranquilo, meu menino é mais agitado, meu menino não gosta de ficar parado. E a gente já pega essas informações com os pais e no dia a dia a gente vai entendendo. Por exemplo, tem um que não gosta de sentar no fundo da van, que já gosta de prestar atenção ali nos desenhos que tem na van. Então a gente já coloca ele mais próximo da televisão. Tem o outro que gosta de estar com um amiguinho, né? Que é vizinho, que está junto. Então a gente sempre coloca. E aí no dia a dia você vai entendendo cada criança para ser um transporte escolar bacana para a criança ali, né? Tanto para os pais terem a Sim. confiança, quanto para as crianças gostarem de estar ali dentro da van. E algo que começou com uma van, hoje o Tijan tem 3 vans. E fica aquele negócio, ah, mãe, eu quero ir com o Tijan. Como é que você fez pra fazer as 3 vans ficarem de um jeito atrativo pra a criança falar assim, ah, não é o Tijan que tá dirigindo, mas tem o mesmo tratamento que como se fosse o Tijan. Como é que você conseguiu montar isso? Então, primeiro, uma equipe comprometida, né? A gente tem uma equipe, assim, maravilhosa. Os outros motoristas, as monitoras. Então, assim, é uma equipe de excelência. Sim. Então, se eu estiver numa van ou não, o tratamento com as crianças vai ser o mesmo, né? Eu tenho criança hoje que fala, mãe, hoje eu quero ir na van da monitora X. Então, a gente consegue fazer essa logística. E sempre que possível também, né? Eu vou nas outras vans fazer a rota para a criançada também matar a saudade, né? Como é que é? E qual que é o maior desafio de hoje de ter um transporte escolar? Pra mim, eu brinco com a minha esposa que é almoçar depois de 1 hora da tarde. Boa, boa. Mas, é tanto que eu não consigo. Sempre eu almoço por volta de 10h30, 10h40. Mas é a questão de organização para fluir tudo, né? Porque, por exemplo, talvez você tenha um horário de trabalho e você quer que a van passe ali mais cedo, né? Então, a logística, ela é bem complexa para você conseguir se adequar Sim. para a empresa, ela está adequada, mas também tentar adequar para os pais. Por exemplo, eu pego uma criança às 5h50 da manhã, porque a mãe tem que pegar o ônibus às 6. Uhum. Então, se eu não passar esse horário, ela perde, ela atrasa no trabalho dela. Então, essa questão da logística é um grande desafio. E toda profissão, todo local tem aquele perrengue. Qual que foi o perrengue que o Tijan já passou? Cara, uma vez eu fui dar... Sempre eu dou mimos, né, para os meninos. Bala, pipoca, pirulito. E eu fui dar balão. Os meninos queriam balão. E eu fui dar o balão pra menininha e eu não sabia. Ela tinha alergia àquele pozinho do balão. Nossa. E ela começou a empolar. E eu, tipo, abandonei toda a questão da rota, né, da logística ali, e já fui direto pra casa da mãe. E aí falei, mãezinha, me ajuda. E ela falou, não, pode ficar tranquilo, isso aí é normal. Eu vou dar um antialérgico e tá tudo certo, né? Então a gente sempre conversa com os pais, né? Tem alergia a alguma coisa, a doce, né? Tem alguma criança que está passando por um processo de reeducação alimentar, então a mãe fala, não entrega pirulito, né? A gente tenta alguma coisinha para agradar a criança, mas isso foi um perrengue que eu passei que Deu um susto, né? deu um susto, mas deu tudo certo. E qual que é o diferencial do Tijan para os outros transportes? Porque cada um tem o seu jeito de trabalhar. E uma das coisas que eu conversei com o Jean aqui, nós conversamos já sobre isso, que é que o que vale é o respeito para as outras pessoas, outros transportes escolares, e tem aquela amizade. Mas para você, a amizade com os outros transportes também é tranquilo? É tranquilo, não, é tranquilo, né? Como toda profissão, né? Cada um tem seu diferencial, cada um tem sua forma de trabalhar, mas é tranquilo, a gente tem comunicação bacana com todos aí. E hoje é legal porque você vê a van do Tijan passando aqui e o pessoal fica, o Tijan, o Tijan. Então hoje já é febre, é o Tijan, o Tijan. Hoje, graças a Deus, né? Nós estamos aí com 3 vans, a gente está conseguindo atender a região aqui do Vila Isa e também a região lá do lado de lá da ponte, né? Algumas escolas do lado de lá, né? E o nosso diferencial, o que é a nossa frase, não é só um transporte escolar, é uma viagem divertida, porque eu sempre, tanto na minha van quanto nas outras duas, a viagem ela tem que ser divertida para as crianças, ou que seja com desenho, ou as monitoras cantando música, ou contando história, ou batendo um papo. Eu brinco que
nós temos que falar a língua das crianças, Sim. né? A criança vai falar ali de um desenho, do Patrulha Canina, nós temos que estar interagindo ali com eles. Porque no trajeto até chegar em casa, ele nem vai perceber que passou rápido, né? Aquele momento ali. Ele vai falar, poxa, já chegou, porque a gente está interagindo ali com eles. Não só eu, mas também as monitoras, os outros motoristas também estão... E algo legal que você falou aí, que eu queria também tocar nesse assunto, sobre a questão das monitoras. São 3 monitoras? É isso mesmo? Cada van tem uma monitora e tem um horário específico, a gente tem uma monitora para dar um suporte ali. E como é que é trabalhar com essas monitoras para estar na mesma sintonia que o Tijan? E hoje o Tijan também, a sua esposa também ajuda você. Isso, hoje ela tá nos ajudando aí em alguns horários, ela vem, dá um suporte, né? Ela tá ingressando. E como é que é essa preparação que você e sua esposa fazem com as monitoras? Não, sempre a gente passa essas mesmas orientações, né? Para não perder a qualidade, o atendimento. Sempre a gente bate um papo, faz uma reunião, fala, ó, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Ó, eu percebi que essa criança tem que ter uma atenção maior, faz assim com ela, faz desse jeito, né? E graças a Deus o feedback dos pais tem sido positivo, né? Fala, ó, gostei da forma que a monitora tem feito. Então são situações que sempre no nosso dia a dia ali a gente vai batendo um papo e vai instruindo as meninas lá. Ô Jean, e pra você, quando foi que você virou e falou assim, valeu a pena passar por tudo que eu passei? Porque comprou a primeira van, comprou a segunda van e agora comprou a terceira van. E eu me lembro que a terceira van, você foi buscar a van fora. Foi. E você levou a família junto. Foi. Como é que foi pra você quando você chegou e pegou a van, tá você e sua família e falou assim, meu Deus, tá valendo a pena passar por tudo, valeu a pena passar por cada sacrifício, porque tem sacrifício. Não é de uma noite pro dia que falar assim, nossa, tal, não. Teve pessoas que estavam, não estão mais com você na van, chegou novas pessoas, mas quando que você virou e falou assim, nossa, valeu a pena passar por isso tudo? Cara, foi um desafio desde o início, né? Igual eu falei sobre a questão da pandemia, a gente tinha uma van mais velha, depois a gente vendeu ela, comprou uma outra, e aí depois veio a segunda e agora veio essa terceira van. Com o feedback dos pais, fala assim, poxa, meu filho mudou depois que começou a andar na sua van, né? Então isso para nós é muito gratificante. A gente vê que a criança teve uma melhora, tanto no comportamento ou em casa, em relação ao transporte escolar. Sim. Né? Então, aí eu falei assim, poxa, não é só um trabalho, tá sendo algo além disso, né? E também tem a forma da gente ali, nosso trabalho lá da igreja, evangelizar as crianças, a gente leva as crianças também para a igreja, então tudo isso. Depois eu fui entender, eu falei, poxa, valeu a pena por tudo que nós passamos lá, foi permissão de Deus e foi ali que a gente entendeu que deu tudo certo. Né? Se o Tijan não mexesse com o transporte hoje e não fosse sua loja, o que você acha que o Tijan iria fazer? Cara, muita gente fala que eu tinha que ser professor. Com certeza. O pessoal fala, faz pedagogia, estuda, você tem um jeito para lidar com criança. Então eu acho que eu seguiria nessa carreira voltada ali para crianças mesmo. Né? Hoje o Tijan atende quantas escolas ao todo? Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 9 escolas. 9 escolas. E a van começa a rodar que horas? 5h50 você falou que pega um aluno. Isso, 5h50, às 5h30, uma van vai para o Alpercata. Nós atendemos a Alpercata e Aranova. Né? A van sai mais cedo. 5h50, as outras 2 vans saem para poder já pegar as crianças, né? Porque tem escola que entra 7, tem outra que é 15 para 7, então tem essa questão dos horários. A gente tem que se adequar a essa situação aí das escolas. E o Tijan tem outro diferencial. O Tijan também faz alguns passeios. O último passeio que eu vi agora foi pro zoológico. Isso. Foi pro zoológico. Desde lá do início, a gente sempre queria fazer alguma coisa diferente para as crianças, né? Então a gente entendeu a necessidade que alguns pais, na correria, não tem muito tempo de parar, levar os meninos ali num passeio. Então, nós criamos um passeio na pizzaria com o Tijan. Então, nós disponibilizamos a van com as monitoras, nós vamos em casa, pegamos a criança, levamos para a pizzaria, eles brincam, comem, se divertem, depois a gente volta com eles para casa. Esse foi o nosso primeiro passeio. E agora, em 2024, nós lançamos o passeio no zoológico em Belo Horizonte, né? Era um desejo meu antigo, né? Já de um tempo atrás, mas só esse ano que a gente conseguiu implantar. Já teve, em abril teve um, agora em maio teve o segundo,
E já tem já o terceiro que vai ser em junho, mas já tá esgotado já as vagas já, né? E é legal porque quando ele posta algo no Stories, pessoal, exemplo, vai ter vaga para os alunos que quiserem colocar foto na van. Aí ele mandou. Na hora que eu fui pra responder ele, já foi esgotado. Eu falei, meu Deus do céu, não dá nem tempo. Mas isso é gratificante porque tá vendo que o trabalho tá valendo a pena. Então as pessoas gostam de participar disso. O primeiro passeio no zoológico, que foi mês passado, ele esgotou as vagas no ônibus, né? Aí nós não vamos de van, nós alugamos um ônibus, esgotou com 4 horas. Então assim, eu mandei para os clientes, com 4 horas, depois que eu tinha postado, já tinha esgotado as vagas. O segundo foi com um dia e o terceiro agora também com um dia. O pessoal falou, não, assim tá difícil, porque você posta e acaba rápido, né? Então é gratificante. 2 ônibus, 3 ônibus. Aí, esse mesmo de colocar a foto dos meninos no adesivo, né, na traseira da van, foi 20 minutos. Daí o pai falou, não, poxa, não deu nem tempo de eu pensar, né? Mas graças a Deus, assim, a gente entende que tá no caminho certo. Algumas coisas não saem como a gente planeja, mas a gente vai corrigindo, vai ajustando e vai fluindo. E é o que nós começamos a falar nisso, que sobre a questão da segurança das crianças na van. O tio Jean preza muito por isso, né? Sim. Sobre a criança andar com cinto, sobre andar tranquilo. Como é que é pra você quando a criança ela não quer... eu não quero ficar aqui, eu não quero usar o cinto, eu quero ficar em pé. Como é que é pra você esse desafio de ser um psicólogo nessa hora com a criança, né? É isso, mas aí a gente bate um papo com a criança. Fala, olha, vamos fazer o seguinte, você não quer sentar aqui não? Vamos sentar ali perto do outro colega? Aí você já quebra ali aquele gelo da criança. Talvez ela não quer sentar naquele banco. Aí você pega, você vai lá, bate um papo. Vamos sentar aqui perto do coleguinha? Vamos, então beleza. Vamos fazer o seguinte, se colocar o cinto, sexta-feira você tem sua surpresa, mas só para quem comportar, né? Se o último do caso, a criança ter essa rejeição, a gente sempre bate um papo com os pais. Seu filho não tá querendo usar o cinto por questão de segurança, eu não posso carregar ele sem cinto, né? E aí os pais entram também, bate um papo, conversa, e aí depois as coisas fluem, né? Sempre acontece de um não querer, mas a gente vai tentando usar ali alguma estratégia, um bate-papo, e aí dá tudo certo. Uma das coisas também que me chama muita atenção no tio Jean, que é o seguinte, a questão dos mimos. Eu até vou pegar aqui, pedir licença pro tio Jean, que é a questão, algo muito legal que ele fez, que foi o álbum, na época foi na época da Copa, não foi isso mesmo, não? Teve a época da Copa, eu marquei... Mas você tinha lançado antes já? Não, eu lancei depois da Copa, na Copa da última Copa. Aí nós marcamos trocas de figurinhas do álbum da Copa. E aí veio a ideia de fazer o álbum de figurinhas do tio Jean, né? Que nós lançamos também, graças a Deus, 2023, foi um sucesso. Algumas crianças não entraram, depois se arrependeram, já deixaram reservado já para esse ano. Esse ano vai ter de novo, né? E essa ideia, as crianças pegaram assim, porque você compra figurinha e tal, e eu lembro que um dia você fez ali no Eringe ali, a troca de figurinhas. Isso, nós fizemos lançamento no Colégio Eringe, e aí, lembrando também, né, a nossa época, né, o pessoal aí da década de 90, início dos anos 2000, tinha muito isso. E hoje, com a tecnologia, acabou meio que se perdendo, né? Hoje tem álbum de figurinha virtual. Sim. E aí a criançada volta, apesar que os pais se divertiram muito mais do que as crianças, né? Voltaram, porque tem que comprar figurinha, aí vem figurinha repetida, aí compra mais figurinha, né? E além do álbum, que eu achei muito bacana, o tio Jean também tem a garrafinha do tio Jean. Tem a garrafinha personalizada tem do tio também Jean. o óculos também que você falou que vai fazer. Tá para ser lançado aí agora o óculos personalizado do tio Jean, né? O tio Jean sempre tá aí dirigindo aí de óculos escuro, óculos escuro azul. Tem um álbum de figurinha agora 2024, né? Que até o mês de julho aí já sai esse álbum. Tem a camisa do tio Jean, né? A camisa amarela, em comemoração à Copa. Sim. Né? Tem o emoji ali do tio Jean, né? Esse aí, sucesso, graças a Deus. Até hoje as crianças estão pedindo. Porque tem crianças que entraram na van agora. Então lá naquela época não tinha ainda a camisa. Aí fala, não, tio, eu quero. Então, graças a Deus, né? Sempre a gente está fazendo aí um lote de camisa e as crianças estão usando aí. E eu acho legal, eu vou falar de novo do Eringe, porque como meu filho estuda lá, eu sempre vejo o tio Jean lá. O legal do tio Jean é que quando tem a época das crianças, o tio Jean entra na brincadeira, vai lá, e isso é legal porque aproxima o tio Jean mais das crianças ainda, né? Isso, porque você por exemplo, o tio do transporte escolar, eu brinco que ele tem que falar 2 línguas. A língua dos pais,
porque, né, tem que mostrar seriedade, como que funciona o nosso trabalho, e também falar a linguagem da criança. Por exemplo, os meninos vão brincar de pedra, papel, tesoura. Brincadeira simples ali com os meninos. Então, eu paro ali, tiro 2 minutinhos, vou brincar com um, com o outro, a gente brinca. Quando é a época do álbum, para trocar figurinha. Então, nós temos que falar a língua das crianças, que eu acho que é muito importante. Porque se eu não tratar o seu filho bem, ou ele não entender o que eu estou tentando comunicar com ele, ele não vai querer andar na nossa van, né? E as crianças que não é da nossa van, a gente brinca, interage ali com eles bastante, né? O Colégio Elinge ali dá uma liberdade para a gente poder brincar com os meninos, fazer troca de figurinhas ali na escola, de interagir com eles. E tinha algo que eu sempre pergunto para as pessoas que vêm cá, que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber assim, o tio Jean, eu conheço o tio Jean da transporte escolar, mas eu queria saber quem que é o Jean Carlos Nunes dos Santos. O Jean pai, o Jean esposo, o Jean filho. Quem que é o Jean? O Jean, como eu disse, é um cara que sempre gostou de criança, né? E quando eu casei, a minha esposa, a Kate, amor, beijo, te amo. Boa. Sou pai da Ana Luísa, né, que tem 7 anos, pai do Gabriel, 5 anos. E aí, quando eu casei, falei, eu quero ter 6 filhos. Sempre gostei de criança. Só que, às vezes, o que a gente quer não é a permissão de Deus, né? Minha esposa teve 2 partos meio complicados, então a gente entendeu, pela questão da saúde dela, que era melhor permanecer com os 2. E depois veio o transporte escolar, e, né, a gente está sempre envolvido com criança. Então, esse é o tio Jean, pai da Ana, do Gabriel, esposo da Kate, né? Trabalhamos na igreja com o Ministério Infantil, a gente está sempre ali envolvido com as crianças, né? Quando tem algum evento na igreja, nós disponibilizamos a van para buscar as crianças, a gente sempre avisa os pais, tem um evento lá na nossa igreja e nós vamos disponibilizar a van de ida e volta com motorista, monitora, para as crianças ter, porque algumas crianças não vão à igreja, né? Por N motivos, mas a gente tenta fazer elas irem lá para poder conhecer. Então esse aí é o tio Jean do dia a dia. Algo que legal que sempre fala é a questão que o tio Jean, além de ser o tio Jean, ele usa o transporte também para pregar o amor de Deus, né? Isso. Porque hoje eu acho que o mundo ele tá tão perdido que as coisas o valor já está trocando questão de família. Claro que a gente não vai abordar esse assunto aqui, mas a questão de pregar o amor para as crianças e até mesmo é um jeito de você até pregar para a própria família, né? Sim, porque, por exemplo, uma vez eu lancei um desafio com os meninos, eles estavam querendo cantar TikTok na van. Eu falei, aqui na van do tio Jean não, tá? Eu entendo que não é um produto para as crianças estar consumindo. E aí eu falei, quem trazer um versículo escrito para mim amanhã vai ganhar um mimo surpresa, né? E aí os meninos, eu vou e tal. E aí eu falei, alguma dúvida? A minha falou, tio, eu tenho uma dúvida. A minha de 10 anos. Eu falei, qual que é a sua dúvida? O que é versículo? Então a minha de 10 anos, ela não sabia o que era versículo, né? Aí depois que a gente deixou ela na escola, a gente foi lá, bateu um papo, explicou o que ela falou, tio, então eu entendi, eu vou trazer. Então assim, foi uma forma de evangelizar ali as crianças, né, dentro da van, mostrar para eles. Nós colocamos também hinos, louvores para eles cantam louvores também, né, dentro da van. E o legal é que, assim, o Jean, além de ele ser um cara, assim, que a gente vê, gente boa demais, mas ele preza por falar as coisas de Deus, que hoje eu digo assim, que hoje com Jesus já tá difícil, imagina sem ele então. Tá complicado. Então assim, essa é uma das maneiras que ele tem de evangelizar as crianças e até mesmo a família, como ele tem feito. E eu vejo muitos pais elogiando, o tio Jean, o feedback e tal. E quando chega o feedback pra você, pra sua família, pra sua esposa, você fala assim, nossa, Deus do céu, amor, tá valendo a pena. Tá, esse passeio, o último passeio agora do zoológico, uma mãe mandou um feedback. Ela foi no zoológico, os 2 filhos dela, acho que um de 9, o outro 10, 11 anos. E aí ela mandou depois, falou, poxa, eu queria te agradecer pela oportunidade desse passeio. Foi a primeira vez que eu fiz um passeio com os meus filhos. Então, poxa, os meninos ali com 10 anos de idade não tinham feito um passeio ainda em família.
né? Então eu falei, poxa, tá valendo a pena. Eu consegui proporcionar um momento tão especial, tanto para as crianças quanto para aquela família, de ir num lugar diferente, um passeio diferente, né? E é algo, tipo assim, pra gente, pra algumas pessoas, é uma coisa tão simples. Então, Mas pra simples. algumas famílias não, né? Para algumas famílias, não. Para algumas famílias, não. Talvez é uma situação distante. Tem família que passeia todo dia, toda semana, tira um tempo ali. Mas para outros, não. Na correria do dia a dia, né? Das dificuldades. Então, quando a gente recebe um feedback desse, a gente fala, poxa, tá valendo a pena fazer, né? A gente sabe dos desafios Sim. que a gente tem, mas a gente vê que tá valendo a pena, que a gente tá conseguindo atingir o nosso objetivo ali, que é ter essa experiência entre filho e, né, os pais, ter esse momento. Hoje tá tão corrido para todo mundo. E o Tijan começou em 2019. 2019 é a ideia e 2020 a gente começou a colocar em prática, né? Mas aí veio a pandemia, parou e a gente... Você falou algo aí no início, eu queria que você comentasse mais um pouquinho. Quando você pegou a primeira van, a primeira van começou a dar um pouquinho de dor de cabeça. Aí você se arrependeu, meu Deus do céu. Por que eu fui fazer? Por que eu... Deu aquele arrependimento ou não? Deu. Tá bom. Né? Porque quando veio a pandemia, como parou tudo as escolas, então a van ela não estava tendo renda, ela não conseguia, né? Tava tendo mais gasto do Mas, que... eu falei, pô, não vou andar na van. Vou deixar ela guardadinha ali, quando voltar às escolas a gente anda. Então, eu tinha vendido meu carro, né, para poder comprar a van. Então eu ia para a igreja ou supermercado, e também não tinha mais onde ir. E aí, quando foi dezembro, ela deu um problema, e aí eu fui na oficina, o cara, deu um problema, assim, assado. Eu falei, poxa, mas eu não tô andando. Ele falou, por isso que ela deu um problema. Por ela não andar, né? Aí eu falei, poxa, mas e agora? Ele falou, cara, você tem que consertar. Eu falei, mas não tem. Ele falou, ela vai funcionar. Vai ser uma fumaça preta aí, mas vai funcionar. Tinha que trocar bico injetor, o pessoal da mecânica vai entender. Aí eu peguei e falei, vai dar certo, né? E as coisas... Depois veio 2021, e aí voltou só as escolas particulares, e aí eu voltei com 3 alunos, meus 2 filhos e um sobrinho. Nossa! Então tinha 3 que ninguém pagava. Aí um vizinho falou, poxa, tô precisando da van e tal. Aí foi nossa primeira aluna, né, na verdade. E aí começamos, e aí nós trabalhamos 15 dias em 2021 e veio a onda roxa em Minas. E aí parou novamente. E aí eu falei, poxa, pra que eu vim mexer com isso? Pelejei o ano passado, agora começa o ano de novo dessa forma. Vou abandonar isso, né? Então, e aí vem a questão da família, né? Aí minha esposa falou, não, vai dar certo. Depois ela veio me falar, não, você estava chorando lá e eu te dava força, mas depois eu ia chorar escondido, né? Então, foi uma guerreira ali comigo, né? Sempre tá nos bastidores. E aí a gente pensa, assim, pra que eu fui começar com isso? Tava tranquilo, né? Onde que eu vim me meter e tal. Mas depois a gente foi entender que era um propósito de Deus. Aí 2021 acabou a onda roxa. E aí o Espírito Santo de Deus falou, é agora. É agora que você vai trabalhar. Você se preparou, você sofreu, você entendeu o processo. Porque às vezes a pessoa olha hoje o TGA e fala, poxa, 3 vão ali no Colégio Eringe, tá mamão, tá fácil. Não, cara, mas teve um processo lá atrás que a gente passou, né, de aprendizado. Aí 2021 começou, acho que em maio, aí começou, a escola particular voltou, né, tinha que ter uso de máscara, né, tudo direitinho, aí a gente conseguiu tocar, e quando foi setembro voltou as escolas municipais, e em novembro voltou a rede estadual. Então quando foi 2022 voltou tudo ao normal, né, aí que a gente foi fluindo, as coisas foram acontecendo. Mas teve um processo. Não, imagina. Então, até a gente entender aquele processo, a gente falou assim, pra que eu vim mexer com isso? Vou abandonar, vou largar. E minha esposa falou, não, vai dar certo. Lá na frente a gente vai entender, né? Se fosse uma esposa que não estivesse junto ali com o sonho, na mesma sintonia, ela tinha falado, vende isso pra lá e larga, vamos voltar ao que estava antes, que estava tudo tranquilo. E graças a Deus, a gente continua aí com o transporte escolar. Que bacana. E o que as pessoas podem esperar do Tijan daqui pra frente? Cara... Além dos mimos, que eu sei que vai ter muito. Eu falo o seguinte, hoje, com 3 vans, eu trato as crianças do mesmo jeito que aquela primeira aluna lá que a gente contratou, né? Com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, tentando entender,
Não só as crianças, mas também os pais, as avós, as babás, que a gente deixa a criança em babá também. Então, é esperar que vai ser sempre melhor, a gente vai estar sempre querendo melhorar o nosso trabalho, o nosso atendimento, a nossa comunicação, o carinho com as crianças. Eu falo com as monitoras, eu falo, não, eu aceito menos do que isso. A gente fala, ó, é daqui para cima. Sim. Tem que ter o carinho, tem que ter uma comunicação bacana. Então, é sempre o melhor. Sempre o melhor. Já teve alguma vez de algo triste acontecer na van? Não com o Tijan ter feito, mas algo que chegou em casa e falou assim, bateu com a tristeza? Cara, um aluno nosso, que foi uma história muito bacana, que quando começou era um dia de muita chuva e tava saindo da creche. E aí o pai foi de moto buscar o menino. Eu falei, paizinho, não, deixa que eu levo. Você me passa o endereço, você pode ir seguindo a van. Tá chovendo, né? O risco é maior. Aí eu levei. Meu pai ele foi na frente de moto, eu fui seguindo ele, entreguei ele em casa e tal. E ele me ligou, falou, ó, não sei o que você fez com meu filho, mas ele não quer mais ir comigo, quer ir de van e quer ir de van. E ele ficou 1 ano na van, sabe? Ficou 1 ano ali, foi criando um vínculo com a família, com os avós, com os tios e tal. E chegou um tempo que eles foram embora para os Estados Unidos. E aí chegaram lá, vem aquela questão da adaptação. E aí o pai me ligou de chamada de vídeo. Falei, cara, tô te ligando de vídeo aí pra você me ajudar. Falei, o quê? Meu filho não quer ir pra escola. Falou, só vai se for na van do tio Jean. Falei, cara... Não tem como. Não tem como, tá longe, tá longe. Então a criança ficou triste por ter saído da nossa van, né? Mas a gente conseguiu de uma forma também reverter isso. Sim. A gente foi batendo um papo ali com ele de vídeo, conversando. Eu falei, ó, não é o tio Jean, mas vai ser o outro tio aí. Pode ir, se o tio não for legal, você me liga aqui de novo. Então a gente ficou tendo essa comunicação por um tempo até a criança se adaptar naquele processo. Aquilo mexeu muito comigo, né? Porque a gente sabe quando uma criança sente, é de verdade. Sim. Né? O adulto não, mas a criança, ela é muito verdadeira. Então ela não queria ir para a escola porque não tinha a van do tio Jean. De certa forma foi gratificante, mas assim, mexeu muito comigo nisso na época. Ah, imagino. A adaptação, ela depende de cada criança. Sim. Mas eu vejo que é muito rápido, né? Para adaptar. As crianças, elas se adaptam mais rápido no transporte escolar, pelo menos comigo, do que os pais. Sim. Né? Tem mãezinha aí que demora um tempo para se adaptar, né? Porque é uma rotina, porque a van tem um horário certinho para passar, para devolver a criança também tem aquele horário certinho, né? E às vezes a mãe fica, principalmente as mãezinhas com o filho, o primeiro filho, que começa a estudar, começa a ir para a escola, então elas têm essa adaptação delas demora um pouquinho. Às vezes a criança entra, não tá nem aí, já vai assistindo o desenho, e a mãe às vezes chora, liga, Tá tudo bem. né? Tá tudo bem, né? E a gente consegue também com as monitoras, sempre tá mandando foto, vídeo das crianças, para elas verem que as crianças estão bem ali dentro. E algo que eu tenho visto também, hoje as coisas estão mudando demais, a tecnologia está mudando demais no meio do transporte escolar. Hoje, antigamente a van era uma Kombi. Era um combão, todo mundo dava um combão. Hoje não, hoje já é totalmente diferente. E eu vejo que o Tijan tá também junto com essa tecnologia, sempre inovando. Isso, porque a gente busca maior conforto para as crianças, né? Mesmo que tem criança que fica ali 15 minutos, 20 minutos, tem outra que fica 1 hora, né? Então depende muito do endereço da criança, para qual escola que ela vai. Então a gente busca ter um conforto maior. Hoje todas as nossas vans são padronizadas. Ar-condicionado, televisão, monitora, né? As vans mais novas, para trazer um conforto ali para as crianças, né? Porque no início dos anos 2000 era Kombi, como você falou. Né? Hoje não tem como você ter um transporte escolar sem um ar-condicionado para as crianças. Ainda mais Valadares. Ainda mais Valadares, que é muito quente. Né? Muito quente. Então a gente tem que acompanhar isso daí. Por exemplo, os monitores sempre falam, Jean, tem um desenho novo que saiu, que os meninos estão gostando, a gente pode colocar, e também eu gosto de assistir para ver qual o tipo de conteúdo. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Que tem ali. Sempre você assiste para saber se... Sim, teve uma vez que a gente colocou um desenho, foi 2022. 2022 para 2023, do dinossauro. E na nossa época tinha lá o filme do Parque de Dinossauros, dava para assistir. E aí tem um desenho.
O desenho em si, ele é tranquilo. Só que o que me chamou a atenção foi o filme dos dinossauros, que estavam tendo alguma coisa subliminar ali, que iria contra a nossa visão, Sim. né? E aí, uma mãezinha até me alertou, falou, ó, João, meu menino falou que assistiu o desenho do dinossauro, só que o filme tem isso e isso. Eu falei, não, a gente tá atento, mas o que tá aqui é um desenho, não tem nada a ver lá com o filme, eu já assisti. Então a gente também tem que ficar atento a esse tipo de conteúdo que a gente coloca ali na van para as crianças. E já aconteceu de você for entregar uma criança, a criança, não quero, quero continuar aqui dentro. Já Acho que aconteceu acontece. tudo. Toda hora acontece. A criança não quer sair, a gente bate papo, não, amanhã o tio Jean volta. Ele falou, não quero ir embora. E você contou esse também, um caso que a gente contou aqui nos bastidores, foi a criança do pirulito, que queria o pirulito que o tio Jean dava de mimo. Isso. Como é que foi essa história? Por algum descuido ali, né? A monitora não entregou o pirulito, entregou a bolsa, entregou a criança. O pai perguntou como é que tava e tal. E aí, eu fui embora. E aí a menina chorou que era do pirulito. Pai, não, tem pirulito aqui. Não, eu não quero esse, eu quero do tio Jean, do tio Jean. E aí o pai me ligou, eu já tava estacionando a van na garagem. Ele falou, tio Jean, pelo amor de Deus, meu menino para de chorar, que ela não ganhou o pirulito. Eu falei, não, eu entrego ela amanhã. Eu falei, tio Jean, você não tá entendendo. Eu já dei um pacote de pirulito aqui, mas não quer. Eu falei, não, então beleza, eu vou ir. Você foi de van? Fui de van lá e peguei o pirulito de Jean. Aí ele falou, eu tô com esse pirulito. Era até melhor do que o nosso, mas ela queria o pirulito da van. Então isso mexe muito com a criança, né? Então assim, a gente tem sempre esse cuidado da criança de não mexer no emocional dela. Não vai me custar nada sair dali e entregar ela lá um pirulito e tá tudo certo, a criança ficou feliz, a família ficou feliz, né? E qual que é a mensagem maior que o tio Jean e a equipe quer passar? Cara, de acolhimento. As crianças que estão na nossa van, elas são muito bem acolhidas, sabe? Até quando eu troco monitora de van, que a gente de vez em quando faz esse rodízio, né? Porque tem questão de rotas diferentes, então é necessário a gente fazer. Então, quando nós fazemos essa mudança, a gente explica para a criança, que tem criança que tem afinidade com a monitora, com essa monitora, com a outra, então a gente fala, ó, hoje vai ser a tia tal, porque a outra tia foi na outra van, ela foi conhecer, mas ela vai voltar, né? Então, assim, as crianças, elas são muito bem acolhidas nas nossas vans. Independente se está comigo, se está nas outras duas, é isso que é o principal ali para nós. A mensagem maior também que eu vejo do Jean é a família. Família. Porque hoje a família tá. O pai, a mãe tá na correria de trabalho. E essa parte que as crianças passam com o tio Jean dentro da van é a parte que você transmite a importância de ter a família presente. Sim, né? Por exemplo, eu pego uma criança de 3 anos, a mãe me entrega, 7 horas da manhã, eu levo para a escola. Quem recebe é a professora. 3 horas eu volto, pego e levo para babá, deixo lá na babá e à noite a mãe pega. Então assim, ela não teve contato nenhum com nenhuma pessoa do sexo masculino, né? Ela não tem referência de paternidade ali. Ela só tem a van tio Jean. Já aconteceu, o cara deve chamar de papai. Eu falei, não sou o papai, eu sou o tio Jean. Então, porque ela vê os outros coleguinhas chamando pai, e ela não tem com quem chamar pai, ela só mora com a mãe, né? Então, isso a gente vê também que acontece. Então, a gente tenta explicar, não, seu papai é o outro, eu sou só o titio da van, vem deixar você na escola, vem pegar você, levar pra titia, né? Então, isso acontece. Uma barra. É forte. E tem aquela criança que tava com o tio Jean e não se adaptou? Já aconteceu esse caso? Que eu acho que é muito difícil de não acontecer. Que você se lembre. Eu acho que não. Não. Graças a Deus, com nós não. A gente sempre tentou entender cada criança, cada jeito. Igual eu falei no início. Uma quer sentar aqui na frente por causa do desenho, outra quer ir lá pro fundão, quer da bagunça, né? Quer de falar mais alto. Então a gente vai entendendo cada jeitinho ali pra criança se adaptar. Então, graças a Deus. De qual idade? A partir de 1 ano nós já fazemos o transporte. Até? Hoje nós temos alunos de 17 anos de idade, né? Sensacional. E hoje o Jean passa a ponte também. Hoje a gente atende o SESI, o Rubi Coelho e o Colégio Tiradentes. Então nós temos alunos lá no Colégio Tiradentes, 17 anos. Ela falou, tio, eu tinha opção de ir de ônibus,
Mas eu falei, não, eu prefiro ir na van do tio Jean. E hoje é 3 vans. Hoje são 3 vans. E o tio Jean pensa em aumentar a frota? Como é que é? Porque, pelo que eu vejo, tá aumentando o número de alunos. Tá aumentando o número de pessoas. E como é que você pensa sobre isso? Meu Deus, será que eu vou ter que comprar um ônibus, um micro-ônibus? Então, nós sempre pensamos assim na qualidade das crianças, no bom atendimento, né? Então, assim, e a gente vai vivendo cada momento, cada passo, né? E se for permissão de Deus, a gente vai para a próxima van, não sei, que Deus tem preparado para nós. Bacana. Tijan, vou fazer algumas perguntinhas aqui. Qual que é o próximo destino do Tijan para fazer o passeio? Nós já temos aí a viagem do Zoológico de Belo Horizonte, já com as vagas esgotadas. Se você tem interesse, manda uma mensagem lá no WhatsApp ou no Instagram, né? Porque já sempre a gente vai se organizando, questão de agenda do ônibus. Nós estamos estudando um passeio no Espírito Santo, ali na região de Domingos Martins. Esse aí a gente ainda está estudando, vendo a viabilidade desse passeio, né? O passeio da pizzaria sempre acontece, né? No período de férias ali, a gente consegue fazer esses passeios também. Esse passeio da pizzaria, ele já tem muito tempo que você faz. Sim. E é na época de férias das crianças. Sim. Antes nós fazíamos todo mês. Só que ficava muito puxado, porque a gente chegava muito tarde, tinha que acordar cedo no outro dia, também para as crianças. Então a gente entendeu que fazer no período de férias seria mais tranquilo. Primeiro porque as crianças estão ali de férias, algumas não viajam, ficam meio ociosas para fazer alguma coisa. Então a gente consegue fazer esse passeio. E o tio Jean tem férias? Não, o tio Jean não tem férias. Não consegue? Não, porque, por exemplo, janeiro é um período de férias escolares. Uhum. Mas é o período de nós poder levar a van em manutenção, fazer as revisões, né? Ter as revisões preventivas. Então, nesses meses de férias escolares, é a época que nós estamos fazendo esse tipo de trabalho de revisão, né? De contratação de cliente, se organizando para o início do ano, né? Tem ali a rota muda, porque uma criança, por exemplo, você mora num bairro, aí você mudou para outro bairro, mas quer continuar com o nosso transporte, a gente vai mudar a rota para poder te atender. Mas a gente tira ali um tempinho para ficar com a família. O tio Jean então não pode nem passar mal, então não. Não, o tio Jean não vai passar mal. Bacana demais. Jean, eu queria que você desse conselho, como tio Jean, a importância de estar mais presente para o filho. Porque hoje eu fico vendo as pessoas, elas estão tão focadas em trabalho, esquece um pouco de estar presente com a família. Eu sei que cada um tem a sua realidade. Sim. Eu sei que a gente pode falar, você tem que parar de trabalhar, tem que ficar com seu filho. Eu sei cada um. Mas eu queria que você, que carrega filhos de várias pessoas, desse aquele conselho de tirar esse tempo mais para ficar com a família. Cara, isso acontece comigo. Porque, por exemplo, até eu chegar em casa, colocar a van na garagem, tudo, 7 horas eu tô em casa, da noite. Então, eu tô cansado, acordei cedo, mas tira um tempinho, pai, mãe, 10 minutinhos, 20 minutinhos pro seu filho, pega uma bola ali, vai chutar com o menino, vai ouvir a sua filha, sabe? Porque tem isso, o menino é de um jeito, a menina é de outro. Como eu tenho 2, então o menino quer chutar bola. Uhum. E ele não cansa, é toda hora. Pai, vamos jogar futebol. Às vezes, do jeito que eu tô aqui, eu vou jogar futebol com ele lá na garagem. E a menina, ela quer me ouvir. Ela quer contar o que aconteceu na escola, ela quer falar, ela quer amiga nova, o que aconteceu. Então, assim, um conselho, tira um tempo pro seu filho, todo dia, 10 minutinhos, que seja, mas tira um tempinho para os filhos, para a família, que é muito importante. Com certeza. E a frase de Jean não é só um transporte, né? Não é só um transporte escolar, é uma viagem divertida. É uma viagem divertida. Jean, eu quero agradecer por ter aceitado esse convite. A gente sempre vê a van do Tijan passando pra lá, passando pra cá. Inclusive o Kaique, nosso diretor, que falou que um dia quer dar uma volta na van do Tijan. Aí, Kaique, ó, Tijan, vou deixar só marcar, Kaique. E isso é uma coisa legal também. Algumas crianças têm curiosidade de saber como é que é a van do Tijan. Sim, sim. E como é que faz? Eu posso dar uma volta com o Tijan? Como é que você faz, Tijan? Quando então, assim? o pai chega e fala, poxa, eu não preciso do transporte escolar, porque meu horário de trabalho, com o caminho, eu consigo levar e buscar meu filho. Só que ele fica na minha cabeça querendo andar na van do tio Jean, não sei o que tem aí dentro. Aí eu falei, não, vamos marcar, a gente combina um horário, nós agendamos um horário com o pai, né, que seja na ida ou na volta,
para poder ele passear, ele ter aquela experiência ali na van. E já aconteceu de muitas vezes você fazer esse passeio e a criança continuar, né? E a criança continuar. Teve um pai que foi agora esse ano, ele me ligou e falou: Jean, minha filha não para de falar nessa van, cara, como é que faz para poder andar? O que tem nessa van? O que tem dentro? Eu falei: não, vamos combinar um horário, a gente agendou um horário para levar ela para casa, aí era só a volta. E aí a menina falou: tio, eu posso sentar lá atrás? Eu falei: pode. A monitora foi, colocou. Depois de 5 minutos: tio, eu quero ir lá pra frente. Aí ela veio, sentou perto da televisão. Tio, coloca esse desenho, coloca esse outro. Aí eu falei: calma, que você vai assistir tudo, você vai passear outras vezes. Não, tio, meu pai falou que é só uma vez, que eu não vou andar mais. Então eu tenho que aproveitar tudo aqui, né? Então foi bacana, né? O pai me explicou que ele não tem a necessidade da van, mas ele queria que ela tivesse essa experiência e nós conseguimos proporcionar isso para a criança. E o legal é que quando, não só esse tipo de criança, quando você anda, quando a criança vira e fala: obrigado, Tijan, aí fica aquele sentimento de dever cumprido. De dever cumprido, né? A gente conseguiu ali, porque é muito desafiante, porque às vezes a criança quer andar na van só por andar, mas tem uma que tem todo o imaginário ali na cabecinha dela. Cria uma expectativa. Cria uma expectativa muito grande, então o nosso dever é não decepcionar a criança. Né? Eu falo com as meninas, falo: ó, hoje essa criança vai na van para ela ter essa experiência. Então nós temos que fazer essa experiência para ela ser incrível, né? Para andar ali dentro. Então assim, na hora que a criança desce, ela desce da van, ela fala com o pai ou com a mãe: mãe, foi maravilhoso. Aí eu falo: poxa, dever cumprido. É desafiante? É muito, mas a gente consegue fazer isso para as crianças. Algo que você falou é desafiante, é algo que também... Esse trânsito de Valadares é Nossa, desafiador. Muito. Como é que o Tijan faz? Porque assim, eu sei que você tem uma rota e eu sei que você tem um horário. Mas nem sempre dá para cumprir esse horário por causa do trânsito de Valadares, que é caótico demais. É muito desafiador, tanto o trânsito, as ruas, né? Então, bem cheio de buracos, né? E então isso é um desafio grande. Porque tem todo aquele cuidado, você não pode correr, você não corre, anda tranquilo, aí tem que andar mais devagar por causa dos buracos. Então a gente já monta a rota já sabendo desse cenário. Então, por exemplo, eu sei que daqui até a casa do cliente eu gasto 2 minutos, mas vamos colocar 3, porque vai ter um buraco, vai ter uma rua fechada. Então a gente já no início do ano a gente já faz essa rota, essa logística, já imaginando esse tipo de cenário, né? Às vezes tem uma obra ali que a rua está fechada, uma coisa mais complexa, atrasa um pouquinho, mas tudo dentro do normal. Bacana demais. Jean, quero agradecer por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente no podcast da Beats. E se você quiser falar alguma coisa para alguém ou para os seus alunos, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a vocês pelo convite, tá joia? Agradeço aí cada criança, né, que está aí nas nossas vans, agradeço ao pai, à mãe, de nos confiar, igual eu falo. A carga mais valiosa que transportamos não é o carro de valores, é uma van escolar. É ali que é uma carga mais valiosa que existe, que são as crianças, né? Então, só agradecer mesmo a Deus por essa oportunidade de transportar as crianças, das crianças quererem estar ali na nossa van, ou que seja comigo, ou nas outras duas, né? E a gente vai sempre aí desafiando e transportando essa criançada. E ó, a gente vai fazer um desafio com o Tijan. A gente vai um dia andar com o Tijan na van, pra gente ver como é que funciona. Ó, bacana. Pra gente mostrar pras pessoas aqui, porque as pessoas realmente têm aquela curiosidade. Inclusive o Kaique tem essa curiosidade de andar na van Tijan. Então a gente vai mostrar um dia como é que é a rotina do Tijan, como é que ele acorda. O Tijan vai abrir o olho e já vai estar com a câmera assim, já na cara do Tijan assim já. Mas brincadeira à parte, a gente vai mostrar como é que é a rotina, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que cada dia é um desafio novo, é preocupante, mas eu sei que o Tijan, assim, faz isso tranquilo e calmo, assim, né? Modo de falar, que eu sei que é correria. Mas aí eu queria saber, a gente pode fazer desafio? Pode. Deixa eu mandar o Kaique, então. Pode levar o Kaique, ver como que funciona toda a nossa logística de embarque, desembarque, né? Como as crianças interagem ali dentro da van, né? Pode bater um papo ali com as monitoras também, né? Nosso desembarque na porta das escolas, porque tem toda uma logística também no desembarque, no embarque. Porque uma das coisas que eu me vejo, por exemplo, na creche lá no Vila dos Montes, quando você chegava pra estacionar, não tinha vaga. E aí você falou isso comigo uma vez, que você fala com os motoristas: tenha paciência, dá uma volta. Dá 2, até surgir uma vaga, né?
Ah, não tem vaga ali no portão da escola? Dá uma volta no quarteirão, tá? Às vezes tem um carro ali fazendo um embarque. Esse carro vai sair e você encosta a van. Então tem que ter essa paciência. Não adianta parar de qualquer jeito. Tem que ter todo cuidado. Todo cuidado, né? Tem uma logística para poder embarcar, para descer. Qual criança que a gente pode descer primeiro, né? Nós carregamos criança especial. Então, às vezes você vai pegar uma criança especial, coloca ela aqui, ela pode sair correndo. Então tem todo um protocolo que nós seguimos ali na nossa logística. E que dá certo, graças a Deus. Dá certo. E aí vocês vão ter a oportunidade de ver isso. Beleza, Kaique? Vamos lá? Fechou? Fechou? Pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês. Ó, em breve você vai assistir toda essa entrevista e também o dia a dia do tio Jean, que é sensacional. Jean, obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Isso aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.